a maior potência militar do planeta, entrou no Vietnã, dizendo que precisava deter o avanço do comunismo. E saiu de lá, em desespero. Helicópteros evacuando os últimos americanos. Aliados abandonados. Uma capital prestes a cair. O mundo inteiro assistiu, pela televisão, ao colapso de uma guerra, que parecia impossível de perder. Mas o Vietnã não foi só uma guerra. Foi um trauma. Foi uma ferida política. Foi uma tragédia humana. Foi o conflito que destruiu carreiras, dividiu famílias, incendiou universidades, abalou governos, derrubou presidentes, e transformou a forma como o mundo enxergava o poder dos Estados Unidos. Porque, no Vietnã, não bastava ter mais aviões, mais tanques, mais bombas. No Vietnã, o inimigo não era só um exército. Era uma ideia. Era uma causa. Era uma guerra que tinha começado muito antes da chegada das tropas americanas. E, quando os Estados Unidos tentaram controlá-la, acabaram sendo engolidos por ela. Hoje, você vai ver como uma disputa colonial virou guerra civil. Como uma guerra civil virou campo de batalha da Guerra Fria. E como esse campo de batalha se transformou num dos conflitos mais brutais, mais simbólicos e mais traumáticos do século XX. Essa é a história da Guerra do Vietnã. Do começo ao colapso final. Quando muita gente ouve a expressão Guerra do Vietnã, pensa logo em helicópteros, selva, rock dos anos 60, protestos, napalm, soldados americanos andando em fileira no meio da mata. Mas essa história não começa em 1965. Nem em 1964. Ela começa muito antes. Durante décadas, o Vietnã fez parte da chamada Indochina Francesa. Para a França, aquilo era colônia. Para os vietnamitas, era ocupação. A terra era explorada. A economia era controlada. A população vivia submetida. E, como acontece tantas vezes na história, a presença estrangeira alimentou uma mistura explosiva de humilhação, revolta e desejo de independência. Esse desejo começou a ganhar forma política no início do século XX. E uma das figuras centrais desse processo foi Ho Chi Minh. Revolucionário, nacionalista, comunista. Mas, acima de tudo, para milhões de vietnamitas, um símbolo de libertação nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, tudo ficou ainda mais caótico. A ocupação japonesa enfraqueceu a presença francesa na região. E, nesse vazio de poder, cresceu o Viet Minh, movimento liderado por Ho Chi Minh, que misturava nacionalismo vietnamita com organização comunista. Quando a Segunda Guerra terminou, o mundo entrou em outro tipo de conflito. A Guerra Fria. E isso mudou tudo. Porque a luta do Vietnã por independência deixou de ser vista apenas como um problema colonial. Ela passou a ser tratada também como parte do grande confronto ideológico do século XX. Para muitos vietnamitas, era uma guerra por soberania. Para a França, era uma guerra para manter seu império. Para os Estados Unidos, cada vez mais, era uma peça da luta global contra o comunismo. Foi assim que começou a Primeira Guerra da Indochina. De um lado, a França. Do outro, o Viet Minh. Os franceses tinham estrutura. Tinham armas. Tinham apoio externo. Mas o Viet Minh tinha tempo. Tinha terreno. Tinha disciplina. Tinha motivação. E tinha convicção de que estava lutando pela própria independência. A guerra foi longa. Difícil. Brutal. E, com o passar dos anos, ficou claro que a França estava atolada num conflito que não conseguia vencer de forma decisiva. Então veio o momento que mudaria a história da região. Dien Bien Phu.
Em 1954, os franceses decidiram consolidar uma posição fortificada em Dien Bien Phu, no norte do Vietnã. A ideia parecia lógica, do ponto de vista militar. Criar uma base forte. Atrair o inimigo. Forçá-lo a lutar numa batalha convencional. Mas a realidade foi outra. O general vietnamita Von Nguyen Giap transformou o cerco numa obra-prima de resistência e estratégia. Artilharia sendo levada por trilhas quase impossíveis. Posições escondidas. Ataques constantes. Uma determinação que os franceses subestimaram. Dien Bien Phu caiu. E, com ela, caiu também a ilusão de que a França ainda conseguiria manter o Vietnã pela força. Aquilo não foi apenas uma derrota militar. Foi um terremoto político. Foi o sinal de que o colonialismo europeu estava sangrando. Foi a vitória de um movimento de independência sobre uma potência imperial. E foi também o momento em que os Estados Unidos passaram a olhar para o Vietnã com muito mais ansiedade. Porque agora existia uma pergunta no ar. Se a França caiu, quem impediria o avanço comunista naquela região? A resposta viria logo depois. Na mesa de negociações. E, ironicamente, a tentativa de encerrar aquela guerra abriria caminho para a próxima. A muito pior. Depois de Dien Bien Phu, as potências se reuniram na Conferência de Genebra, em 1954. A ideia era encerrar os combates e encontrar uma saída política. No papel, parecia possível. Na prática, era o começo de uma nova fratura. O Vietnã foi dividido em duas zonas. Ao norte, o governo ligado a Ho Chi Minh. Ao sul, uma estrutura política separada, apoiada por forças anticomunistas. A linha de divisão era, em teoria, temporária. Não deveria ser uma fronteira definitiva. O plano previa eleições gerais, em 1956, para reunificar o país. Mas a Guerra Fria não gostava de soluções simples. Os Estados Unidos observavam tudo com profundo receio. Washington acreditava que Ho Chi Minh tinha grande chance de vencer qualquer eleição nacional. E, dentro da lógica da contenção, isso era visto como inaceitável. A chamada teoria do dominó começava a ganhar força. Se o Vietnã caísse, depois cairiam Laos, Camboja, talvez Tailândia, talvez toda a região. Então, o que era provisório, começou a endurecer. Milhares de pessoas atravessaram a linha divisória. Famílias se partiram. Comunidades inteiras foram desfeitas. A geografia virou ideologia. O norte se consolidou sob liderança comunista. O sul passou a depender cada vez mais de apoio político, econômico e militar externo. Ali já existiam, na prática, dois projetos de país. Dois sistemas. Duas narrativas. Duas legitimidades rivais. De um lado, um governo que se apresentava como herdeiro da luta anticolonial. Do outro, um governo que se colocava como barreira contra o comunismo. E o mais importante, cada lado acreditava ser o verdadeiro Vietnã. Esse ponto é essencial. A Guerra do Vietnã não foi só uma invasão estrangeira. Ela também foi uma guerra vietnamita, entre vietnamitas. Uma guerra civil. Uma guerra pela legitimidade do próprio Estado. Só que essa guerra civil acontecia dentro do tabuleiro da Guerra Fria. E isso a tornava muito mais perigosa. Muito mais violenta. Muito mais internacionalizada. Enquanto o Norte organizava seu poder político e militar, o Sul tentava construir alguma estabilidade. Mas havia um problema enorme. Construir um Estado já é difícil. Construir um Estado sob medo, polarização ideológica,
dependência externa e insurgência armada, é ainda mais difícil. É nesse momento que surge o nome de Nguyen Dinh. Católico, nacionalista, anticomunista, conservador. E, para os Estados Unidos, naquele momento, um possível pilar do Vietnã do Sul. Dinh assumiu o poder e consolidou uma estrutura autoritária. Seus apoiadores o viam como necessário. Seus críticos o viam como um líder desconectado da população rural e profundamente intolerante com a oposição. Ele concentrou poder, reprimiu adversários, favoreceu aliados e alienou setores importantes da sociedade sul-vietnamita, inclusive os budistas, maioria da população. A promessa de um sul estável, legítimo e resistente ao comunismo começava a se corroer por dentro. E isso era exatamente o tipo de fragilidade que o Norte sabia explorar. Enquanto Washington tentava conter o comunismo com governo, dinheiro, assessores e doutrina estratégica, o terreno mostrava outra coisa. Sem legitimidade interna, nenhum regime se sustentaria por muito tempo. A guerra que vinha pela frente não seria decidida apenas por divisões militares. Seria decidida também por aldeias, por lealdades, por medo, por propaganda, por corrupção, por inteligência, por paciência e por algo que os estrategistas mais poderosos do mundo subestimariam, repetidas vezes: a capacidade de um inimigo mais fraco de sobreviver por mais tempo. Os Estados Unidos queriam transformar o Vietnã do Sul numa vitrine. Um exemplo: um posto avançado da contenção anticomunista na Ásia. Mas o Vietnã do Sul não se parecia com a narrativa otimista de Washington. Abaixo da superfície, o regime de Dinh acumulava problemas cada vez maiores. Ele governava de forma centralizadora, favorecia aliados, reprimia opositores. Dependia muito mais da coerção do que do consenso. E, no campo, a situação era ainda mais delicada. Muitos camponeses não viam o governo de Saigon como representante legítimo de seus interesses. A presença do Estado era frágil. A desigualdade continuava. A corrupção pesava. A repressão produzia ressentimento. O Norte percebeu cedo que a guerra não seria ganha só com tanques ou tropas regulares. Ela também seria ganha infiltrando quadros, criando redes, apoiando insurgência, desgastando o regime sulista por dentro. Foi nesse contexto que ganhou força a guerrilha comunista no Sul, ligada ao que os americanos e seus aliados chamariam de Vietcong. O objetivo era minar o governo de Saigon, destruir sua credibilidade, tornar o campo ingovernável e mostrar que o Sul não era um estado estável, mas um território em disputa permanente. Os Estados Unidos responderam com dinheiro, treinamento, assessores e programas de contra-insurgência. Mas havia um problema estrutural. Você pode treinar soldados, pode enviar conselheiros, pode montar planos de pacificação, mas não consegue fabricar legitimidade com financiamento externo. E, quanto mais a guerra interna avançava, mais evidente ficava o desgaste de Dinh. Em 1963, a crise explodiu. A repressão contra budistas provocou indignação. Protestos cresceram. E o mundo viu monges em chamas. O Vietnã do Sul, que deveria parecer um bastião de estabilidade, agora parecia um regime autoritário, descontrolado e moralmente comprometido. Em Washington, o desconforto cresceu. A liderança americana já não tinha a mesma confiança em Dinh. Então veio o golpe. Nguyen Dinh foi deposto e assassinado, em 1963, por generais sul-vietnamitas.
Para alguns, aquilo era uma correção de rumo. Para outros, era prova do fracasso de toda a política americana até ali. Porque Diem caiu. Mas a instabilidade não caiu com ele. Pelo contrário, ela aumentou. Governos se sucederam rapidamente. A autoridade política ficou mais frágil. As forças armadas do Sul continuaram limitadas. E o Vietcong seguiu ganhando terreno. Aqui está uma das grandes ironias do Vietnã. Os Estados Unidos apoiaram um líder autoritário, porque temiam o caos. Depois aceitaram sua queda, porque o autoritarismo estava produzindo caos. Mas a queda dele gerou ainda mais caos. Cada tentativa de consertar o problema parecia aprofundá-lo. E, nesse mesmo período, outro acontecimento abalaria ainda mais a equação. Nos Estados Unidos, o presidente John F. Kennedy seria assassinado, em novembro de 1963. O novo presidente, Lyndon B. Johnson, herdaria um cenário explosivo. Um Vietnã do Sul frágil. Uma insurgência em crescimento. Uma guerra fria exigindo firmeza. E um medo constante de que qualquer recuo parecesse fraqueza global. Johnson ainda não estava entrando oficialmente numa guerra total. Mas a estrada para isso já estava aberta. E agora, ela seria percorrida em alta velocidade. Até 1964, os Estados Unidos já estavam profundamente envolvidos no Vietnã. Mas ainda havia uma diferença importante. A guerra, oficialmente, ainda não era totalmente americana, no sentido em que se tornaria depois. Havia assessores, ajuda logística, apoio militar, pressão diplomática. Mas a grande escalada ainda não tinha acontecido. Então veio o episódio que mudaria tudo. O Golfo de Tonkin. Em agosto de 1964, destroyers americanos relataram ataques de forças norte-vietnamitas. A administração Johnson reagiu rapidamente. Apresentou o caso como agressão. Pediu respaldo ao Congresso. E obteve a resolução do Golfo de Tonkin, que deu ao presidente ampla autoridade para expandir a ação militar dos Estados Unidos no Sudeste Asiático. Na prática, aquilo se tornou a base política e legal para a escalada da guerra. Mas havia um detalhe crucial. Com o tempo, surgiram dúvidas sérias sobre o segundo ataque reportado. Ou seja, o episódio que ajudou a justificar a ampliação da guerra, já nascia cercado de controvérsia. Mesmo assim, a decisão política estava tomada. Johnson e sua equipe acreditavam que recuar seria desastroso. Temiam o efeito dominó. Temiam a perda de credibilidade. Temiam parecer fracos diante da União Soviética, da China, e dos aliados pelo mundo. E assim, os Estados Unidos cruzaram um ponto de não retorno. Em 1965, começou a fase de americanização da guerra. Vieram bombardeios mais intensos. Veio a Operação Rolling Thunder. Vieram mais tropas. Vieram mais helicópteros. Vieram mais bases. Vieram mais mortos. Em março de 1965, os primeiros fuzileiros navais americanos desembarcaram em Da Nang. A imagem era poderosa. Os Estados Unidos não estavam mais só apoiando. Agora estavam lutando diretamente. E a lógica parecia simples. Com tecnologia superior, mobilidade aérea, artilharia massiva, e enorme capacidade industrial, a maior potência do mundo esmagaria o inimigo. Só que o Vietnã não obedecia à lógica dos manuais convencionais. Porque a guerra no Vietnã não era uma guerra com frente clara. Não era uma guerra com linhas fixas. Não era uma guerra em que tomar uma cidade significava vencer. Era uma guerra de desgaste. De emboscada.
de atrito, de selva, de túneis, de informação fragmentada, de inimigo invisível. O soldado americano podia dominar o céu, mas não dominava, necessariamente, a aldeia ao lado. Podia vencer confrontos diretos, mas isso não significava controlar o território politicamente. Logo em 1965, essa realidade apareceria com força em Ia Drang. Ia Drang foi o primeiro grande choque entre tropas americanas e forças norte-vietnamitas. Ali ficou claro que a guerra seria dura, brutal, corpo a corpo, e muito mais cara do que muitos imaginavam. Os americanos extraíram lições sobre helicópteros, mobilidade e poder aéreo. Os norte-vietnamitas aprenderam outra coisa. Se conseguissem lutar colados ao inimigo, reduziriam a vantagem do apoio aéreo e da artilharia. Cada lado saiu do confronto com interpretações que reforçavam sua própria estratégia. E isso é fundamental. Porque, em vez de desestimular a guerra, os primeiros grandes combates convenceram ambos os lados de que ainda era possível vencer. Os Estados Unidos acreditavam que mais força resolveria. Hanoi acreditava que mais resistência quebraria a vontade americana. E assim, o conflito se aprofundou. Ninguém queria parecer fraco. Ninguém queria ceder. Ninguém queria sair derrotado. Mas cada mês que passava, tornava o preço humano mais alto. E o horizonte da vitória, mais distante. Agora, a guerra estava em pleno curso. E o que ela revelava, dia após dia, era o choque entre dois modos radicalmente diferentes de lutar. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Poder de fogo avassalador. Helicópteros. Bombardeiros. Artilharia. Comunicações avançadas. Logística colossal. Do outro, o Vietcong e o Vietnã do Norte. Guerrilha. Dispersão. Camuflagem. Mobilidade. Rede de apoio local. Conhecimento do terreno. Capacidade de desaparecer e reaparecer. O inimigo raramente oferecia a batalha decisiva que os americanos queriam. Atacava, e sumia. Recuava, mas muitas vezes recuava vencendo. Porque forçava o adversário a continuar gastando homens, dinheiro, energia e moral. No Vietnã, havia um elemento decisivo: o tempo. Para os Estados Unidos, o tempo era um problema. A opinião pública podia se cansar. As eleições chegavam. Os custos aumentavam. Os caixões voltavam. Para o Vietnã do Norte, o tempo era um aliado. Se a resistência continuasse viva, e a vontade política americana enfraquecesse, a balança poderia mudar. A selva virou personagem da guerra. Não como cenário, mas como arma. Calor, insetos. Doenças. Visibilidade ruim. Terreno hostil. Nervos tensionados o tempo todo. A qualquer passo, um alçapão. Uma mina. Uma emboscada. Um disparo vindo da mata. A guerra também foi subterrânea. Literalmente. Os túneis permitiam esconder combatentes, armas, suprimentos, postos de comando, e até hospitais improvisados. O inimigo podia estar debaixo da terra. Ao lado da estrada. Dentro da aldeia. Na árvore. Na água. No arrozal. Tudo parecia ameaçador. Tudo parecia incerto. E isso corroía o psicológico. Os Estados Unidos tentaram medir o progresso por estatísticas. Mortos inimigos. Áreas varridas. Vilarejos pacificados. Armas apreendidas.
Mas o Vietnã era uma guerra em que números podiam mentir. Uma operação considerada bem-sucedida podia ser seguida por retomada inimiga poucos dias depois. Uma aldeia considerada segura podia mudar de lado à noite. Uma região controlada no mapa podia ser, na prática, um território sem lealdade estável. A guerra também se tornava cada vez mais televisiva. Pela primeira vez, uma parte expressiva da sociedade americana via o conflito entrar em casa quase em tempo real. Soldados exaustos. Aldeias queimadas. Feridos. Civis em fuga. Crianças chorando. Colunas de fumaça. A linguagem oficial continuava falando em progresso. Mas as imagens começavam a contar outra história. É aqui que nasce uma tensão central do Vietnã. A diferença entre o que o governo dizia e o que a guerra parecia mostrar. No campo, os comandantes buscavam resultados. Em Washington, os políticos buscavam manter credibilidade. Na televisão, o público começava a enxergar dúvida. E, no Vietnã, gente morria todos os dias. Do lado americano. Do lado sul-vietnamita. Do lado norte-vietnamita. Do lado civil. Essa é uma dimensão essencial. A Guerra do Vietnã não foi só um duelo geopolítico. Foi uma catástrofe humana. Aldeias destruídas. Famílias partidas. Refugiados. Feridos. Traumas permanentes. E, ainda assim, nenhuma das partes parecia perto de ceder. Porque cada lado acreditava que o outro quebraria primeiro. Os Estados Unidos esperavam esmagar a resistência com pressão contínua. Hanoi esperava sobreviver à tempestade, até que a vontade americana cedesse. No meio disso tudo, o Vietnã do Sul continuava sendo o elo mais frágil. Sem estabilidade política plena. Sem coesão total. Dependente do apoio americano. A guerra deixava de ser solução. E passava a ser o próprio problema. Mas o golpe mais decisivo contra a confiança americana ainda estava por vir. E ele viria em 1968. No começo de 1968, a administração americana ainda tentava sustentar a ideia de que havia progresso. A guerra era dura. As perdas eram altas. Mas o discurso oficial insistia que o inimigo estava sendo enfraquecido. Então veio o Tet. O Ano Novo Lunar Vietnamita. Um momento associado à tradição, à pausa, e ao simbolismo. E, exatamente por isso, o momento perfeito para o choque. No fim de janeiro de 1968, forças norte-vietnamitas e do Vietcong lançaram uma ofensiva coordenada contra alvos em todo o Vietnã do Sul. Não foi um ataque isolado. Foi uma explosão de ataques simultâneos. Cidades. Bases. Instalações militares. Centros urbanos. Pontos considerados relativamente seguros. O impacto foi sísmico. Militarmente, os comunistas sofreram perdas severas. Em muitos lugares, foram repelidos. Não conquistaram a vitória decisiva que buscavam. Mas politicamente, psicologicamente e simbolicamente, o efeito foi devastador para a narrativa americana. Porque o Tet provou algo simples e terrível. O inimigo estava longe de ser derrotado. Se as forças comunistas conseguiam coordenar ataques daquela magnitude, então a guerra estava muito mais longe do fim, do que Washington havia sugerido. Uma das imagens mais marcantes veio de Saigon, quando combatentes atacaram a embaixada dos Estados Unidos. Não importava apenas o resultado tático final. A imagem já tinha vencido. Se até a embaixada americana podia ser atingida, então que tipo de controle real existia?
Em Hue, os combates foram particularmente intensos e destrutivos. A cidade se transformou num cenário de devastação. Rua por rua. Casa por casa. Uma guerra urbana brutal, num conflito que muitos associavam apenas à selva. O Té foi o momento em que a guerra entrou, de forma incontornável, no imaginário do colapso. A liderança americana dizia uma coisa. Os fatos pareciam dizer outra. E o público começou a sentir isso com muito mais força. O Vietnã deixou de parecer uma guerra difícil, mas vencível. Passou a parecer uma guerra sem fim claro. Sem verdade clara. Sem vitória clara. E, quando a confiança pública começa a ruir numa democracia, a guerra inteira muda de natureza. Johnson sentiu o impacto. Os custos políticos dispararam. A oposição à guerra cresceu. A sociedade americana ficou mais polarizada. E, naquele mesmo ano, outra ferida explodiria na consciência pública. My Lai. Em março de 1968, soldados americanos mataram centenas de civis vietnamitas no massacre de My Lai. Mulheres, crianças, idosos, gente desarmada. Quando os relatos e imagens vieram a público, o choque moral foi imenso. My Lai se tornou mais do que um crime. Tornou-se um símbolo do que a guerra podia fazer com a moral de um exército, com a lógica de comando, e com a humanidade de todos os envolvidos. Num conflito sem rosto definido, sem frente definida, e sem progresso claro, a brutalidade podia transbordar de maneira monstruosa. Agora não era só a questão de vencer ou perder. Era a questão de quem os Estados Unidos estavam se tornando naquele processo. Té e My Lai, juntos, produziram um abalo gigantesco. Um foi um choque estratégico e psicológico. O outro, um abalo ético e moral. E os dois deixaram claro que o Vietnã já não era uma guerra distante. Era uma crise nacional americana. Johnson, pressionado, anunciou que não concorreria à reeleição. Essa decisão, por si só, mostra a profundidade do terremoto. A guerra no Vietnã não estava apenas matando soldados do outro lado do mundo. Ela estava reconfigurando a própria política dos Estados Unidos. Depois de Té, a guerra do Vietnã deixou de ser apenas um conflito militar difícil. Ela se tornou uma guerra política, dentro dos Estados Unidos. A confiança pública começou a quebrar em velocidade. E esse ponto é essencial. Em guerras longas, não basta resistir no campo de batalha. É preciso sustentar legitimidade. É preciso convencer a sociedade de que o custo faz sentido. No Vietnã, isso ficou cada vez mais difícil. Os protestos cresceram. Estudantes foram às ruas. Intelectuais criticaram a guerra. Veteranos voltaram marcados, e muitas vezes sem acolhimento. Famílias começaram a se perguntar o que exatamente estava sendo defendido. A televisão amplificou tudo. Imagens do conflito chegavam à sala de estar. Corpos. Aldeias destruídas. Soldados exaustos. Choro. Pânico. Fogo. O governo já não controlava sozinho a narrativa. Cada imagem tinha força política. Cada relatório contraditório alimentava a dúvida. Cada revelação aprofundava a sensação de que a verdade estava sendo escondida, maquiada ou distorcida. É nesse ambiente que o Vietnã se torna também uma batalha pela realidade. Quem está ganhando? Quem está mentindo? Quem está pagando a conta? Quem está morrendo? Quem decide até quando isso vai continuar? Essas perguntas deixaram de circular só em círculos políticos. Viraram debate nacional. E, no centro de tudo, estava a percepção crescente de que a guerra não obedecia à promessa inicial. Não era curta. Não era clara. Não era limpa. Não era controlável.
O Vietnã também expôs fissuras profundas dentro da sociedade americana. Questões de classe. Questões raciais. Questões geracionais. Questões sobre autoridade, patriotismo, dever e desobediência. Uma parte da população via a oposição à guerra como traição. Outra via a continuidade da guerra como loucura. O país se rasgava por dentro. Essa guerra em casa era exatamente o tipo de vitória indireta que Hanoi precisava. Não porque controlasse os protestos americanos, mas porque compreendia algo fundamental. Se a opinião pública dos Estados Unidos entrasse em colapso, a capacidade política de sustentar a guerra diminuiria enormemente. Foi isso que começou a acontecer. O campo de batalha estava no Sudeste Asiático. Mas a resistência à guerra, cada vez mais, estava derrubando sua sustentação em Washington. A Guerra do Vietnã também foi a guerra que ensinou ao mundo o poder político da imagem. Uma fotografia podia fazer mais pela percepção pública do que um comunicado oficial inteiro. Uma cena televisionada podia corroer meses de propaganda. Uma matéria revelada pela imprensa podia abalar uma presidência. Esse é um dos grandes legados do conflito. Depois do Vietnã, nunca mais seria tão fácil para governos democráticos imaginarem que poderiam conduzir guerras longas, caras e ambíguas, sem enfrentar o Tribunal Permanente da Opinião Pública. Mas, naquele momento, os Estados Unidos ainda não estavam saindo da guerra. Estavam apenas mudando a forma de tentar vencê-la. E o homem que pisaria nesse terreno movediço seria Richard Nixon. Quando Richard Nixon assumiu a presidência, em janeiro de 1969, herdou uma guerra que havia se tornado um campo minado militar, político e moral. Ele sabia que precisava reduzir o envolvimento americano. Mas também sabia que não queria parecer derrotado. Essa tensão moldaria toda a sua estratégia. A resposta de Nixon recebeu um nome: vietnamização. A ideia, em teoria, era simples: reduzir gradualmente a presença de tropas americanas. Transferir a responsabilidade do combate para o exército do Vietnã do Sul. Manter pressão sobre o inimigo. Negociar em Paris. E encontrar uma saída que preservasse, ao menos na aparência, a honra e a credibilidade dos Estados Unidos. Na prática, era uma operação de equilíbrio quase impossível. Porque o exército sul-vietnamita ainda apresentava limitações sérias. E porque, ao mesmo tempo em que Nixon falava em retirada, também autorizava escaladas violentas. Nos primeiros meses de governo, houve bombardeios secretos de bases comunistas no Camboja. A lógica era pressionar Hanoi e cortar rotas de apoio. Mas o efeito político seria explosivo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a retirar tropas. E isso tinha enorme valor simbólico. Era a prova de que a guerra não poderia continuar indefinidamente no modelo anterior. Só que retirar homens, sem perder a guerra, era muito diferente de simplesmente embarcar de volta para casa. Nixon e Henry Kissinger buscaram uma estratégia dupla: negociar e pressionar. Conversar em Paris e bombardear no Sudeste Asiático. Reduzir tropas e manter ameaça. Em novembro de 1969, Nixon fez o famoso discurso da maioria silenciosa, pedindo apoio da população para sustentar o esforço até alcançar uma paz aceitável. Era um apelo à paciência. Mas a paciência pública já estava desgastada. Mesmo assim, a vietnamização seguiu. Tropas americanas deixavam o país. O Vietnã do Sul recebia mais responsabilidade. E a grande pergunta pairava no ar: o Sul conseguiria sobreviver, sem os Estados Unidos lutando por ele em escala total? Essa pergunta se tornaria ainda mais incômoda, quando a guerra transbordasse formalmente para o Camboja e Laos. Em 1970, a guerra se expandiu ainda mais. A neutralidade precária do Camboja ruiu. Nixon ordenou uma incursão americana e sul-vietnamita em território cambojano, alegando a necessidade de atingir bases e santuários comunistas próximos à fronteira. Do ponto de vista militar, a operação tinha lógica. Do ponto de vista político, foi gasolina no incêndio. Por quê?
para milhões de americanos, aquilo parecia exatamente o oposto do que havia sido prometido. A guerra não estava acabando. Ela estava se espalhando. Universidades explodiram em protestos. O sentimento de traição se aprofundou. A juventude americana já carregava anos de desgaste, medo do recrutamento, e indignação com o conflito. Agora, a expansão para o Camboja fez a panela transbordar. E então veio o Kent State. Em 4 de maio de 1970, durante protestos na universidade, a Guarda Nacional matou 4 estudantes. A imagem do país ficou marcada para sempre. A Guerra do Vietnã não estava apenas matando no Sudeste Asiático. Ela agora derramava sangue de estudantes em solo americano. Kent State virou símbolo. Símbolo da polarização. Símbolo do medo. Símbolo da ruptura entre governo e juventude. Símbolo da incapacidade do país de se entender em meio à guerra. Nixon sustentava que a incursão no Camboja tinha produzido resultados militares reais, comprando tempo para a vietnamização e desorganizando estruturas inimigas. Mas o preço político foi enorme. A guerra em casa cresceu. A confiança caiu ainda mais. E a presidência se desgastou junto com o conflito. No ano seguinte, outro golpe profundo atingiria a legitimidade da guerra. Os Pentagon Papers. O estudo, encomendado ainda no período de Robert M. McNamara, documentava a história da participação americana no Sudeste Asiático. Quando partes dele vieram a público, em 1971, reforçaram a percepção de que sucessivos governos haviam enganado a população sobre a guerra, seus objetivos e suas possibilidades reais. Aqui, a fratura ficou ainda mais aberta. Não era mais apenas uma guerra mal conduzida. Para muitos, era uma guerra sustentada por engano, por distorção, por ocultamento, por retórica que não correspondia à realidade. A revelação dos Pentagon Papers não dizia respeito apenas ao presente. Ela reescrevia o passado. Mostrava que a crise de confiança vinha se acumulando havia muito tempo. E isso é devastador para qualquer esforço de guerra. Porque soldados lutam com armas. Mas governos lutam também com credibilidade. E, no Vietnã, a credibilidade americana estava se dissolvendo. Mesmo assim, Nixon ainda acreditava que era possível sair do conflito com algum tipo de arranjo honroso. A pergunta era se o campo de batalha aceitaria isso. Em 1971, a estratégia de vietnamização enfrentou uma prova severa. A Operação Long Son 719 foi concebida para atacar rotas de abastecimento associadas ao sistema logístico comunista. A ideia era mostrar que as forças sul-vietnamitas já podiam executar operações complexas, com apoio americano, mas sem combate terrestre massivo direto dos Estados Unidos. Era, no fundo, uma vitrine. Uma demonstração pública da política de Nixon. O resultado foi duro. As forças sul-vietnamitas encontraram resistência intensa. O recuo foi desorganizado. As fragilidades de comando, coordenação e sustentação ficaram expostas. Para Hanoi, a conclusão era clara. Se os americanos saíssem de vez, o Sul teria enorme dificuldade para se sustentar sozinho. Para Washington, a situação era mais ambígua. Ainda se insistia que a vietnamização estava funcionando. Mas, no fundo, já estava claro que o projeto dependia de apoio aéreo, dinheiro, equipamento e cobertura política americana, em escala muito maior do que se admitia publicamente. Essa é outra tragédia do Vietnã. A guerra produzia discursos de sucesso parciais, em cima de estruturas estratégicas cada vez mais frágeis. Cada retirada americana aproximava a meta política de sair. Mas também expunha a debilidade do aliado que deveria permanecer.
Era como construir uma ponte, enquanto ela já estava rachando. Ao mesmo tempo, o Vietnã do Norte mantinha sua aposta central: suportar, esperar, preservar forças, reorganizar, golpear no momento certo. A guerra já não era mais a mesma de 1965. Mas a lógica profunda seguia intacta. Os Estados Unidos estavam tentando encontrar uma fórmula para encerrar o conflito, sem colapso imediato do Sul. Hanoi estava tentando provar que o colapso era inevitável. E a história começava a pender, lentamente, para o lado de quem apostava na resistência de longo prazo. Em 1972, Hanoi fez uma aposta enorme. Lançou a chamada Ofensiva da Páscoa. Uma grande ofensiva convencional, em múltiplas frentes, dentro do Vietnã do Sul. Era uma tentativa de transformar o desgaste em decisão. Pressionar militarmente. Pressionar politicamente. E chegar à mesa de negociações em posição mais forte. A ofensiva mostrou que a guerra havia mudado de forma. Não era apenas guerrilha. Agora havia também movimentação convencional em grande escala. O Vietnã do Sul foi duramente pressionado. E, mais uma vez, a sobrevivência do Sul dependeu pesadamente do poder aéreo americano. Nixon respondeu com força. Mandou reforços aéreos e navais. Determinou a mineração dos portos do Vietnã do Norte. E iniciou a Operação Linebakir, uma campanha aérea intensa. Combinadas às defesas sul-vietnamitas, essas ações ajudaram a conter a ofensiva. Politicamente, isso teve grande consequência. Hanoi percebeu que talvez aquele fosse o momento adequado para negociar seriamente. As conversas em Paris ganharam novo peso. Henry Kissinger e Leduc Tho avançaram em entendimentos secretos. Mas, como tantas vezes no Vietnã, nada era simples. O presidente sul-vietnamita Nguyen Van Thieu resistiu a um acordo que deixasse tropas norte-vietnamitas no sul, e desse legitimidade indireta à estrutura comunista. Ou seja, os Estados Unidos queriam sair. Hanoi queria garantir ganhos estratégicos. Saigon queria sobreviver. E cada um desses interesses puxava a negociação numa direção diferente. Mesmo assim, havia um fato incontornável. A guerra estava se aproximando de um ponto em que todos falavam de paz. Mas ninguém confiava na paz. Em outubro de 1972, parecia que um acordo estava próximo. Kissinger chegou a falar em paz ao alcance da mão. Mas o presidente Thieu rejeitou os termos. Temia, com razão, que o acordo fosse apenas um intervalo antes do colapso. Hanoi também pressionava. Washington precisava fechar o tema, sem parecer ter capitulado. Então, no fim de 1972, Nixon ordenou os ataques maciços de B-52 que ficariam conhecidos como Bombardeio de Natal. Foi uma demonstração brutal de força. Uma mensagem militar e diplomática. Pressão sobre Hanoi. Pressão sobre Saigon. Pressão sobre a mesa de negociação. Depois disso, as conversas foram retomadas. Em 27 de janeiro de 1973, foi assinado o Acordo de Paris para encerrar a guerra e restaurar a paz no Vietnã. No papel, aquilo parecia o começo do fim. Cessar-fogo. Retirada de forças americanas em até 60 dias. Desmontagem de bases. Retorno de prisioneiros de guerra. Mas havia um ponto crucial. Tropas norte-vietnamitas poderiam permanecer no sul. Esse detalhe era gigantesco. Na prática, os Estados Unidos encontravam um caminho para sair. Mas o problema central do Vietnã continuava sem solução. Havia dois projetos rivais de poder dentro do mesmo território. Dois exércitos. Duas legitimidades.
Duas visões irreconciliáveis. Era difícil imaginar que um papel assinado resolveria isso. E não resolveu. Em março de 1973, os últimos combatentes americanos deixaram o Vietnã. Nos Estados Unidos, havia alívio. Havia exaustão. Havia a tentativa de fechar a ferida. Mas, no Vietnã, a guerra não tinha acabado de verdade. Ela apenas tinha perdido a presença direta americana no combate terrestre. E agora vinha a pergunta final. Sem tropas americanas em campo, quanto tempo o Vietnã do Sul conseguiria sobreviver? Os acordos de Paris deram aos Estados Unidos uma saída. Mas não deram ao Vietnã uma paz real. Os combates continuaram. As acusações de violação do acordo surgiram rapidamente. Na prática, os dois lados permaneciam se testando, se atacando, e se preparando para a próxima fase. O Vietnã do Sul agora estava ainda mais vulnerável. Sem tropas americanas em solo. Dependente de ajuda externa. Minado por corrupção, desgaste, deserções, e problemas de moral. E, em Washington, o apetite político para voltar com força total era quase inexistente. Esse é um ponto decisivo. Durante anos, Hanoi tentou responder à pergunta: os americanos vão voltar com tudo, se avançarmos demais? Em 1974 e 1975, a resposta prática começou a ficar clara. Não. A crise política americana, o cansaço da guerra, o escândalo Watergate, a mudança de ambiente no Congresso, e a exaustão da sociedade, limitaram profundamente a disposição de retomar a guerra em grande escala. Então Hanoi testou o terreno. E viu fraqueza. As posições do Sul se mostraram mais frágeis do que muitos esperavam. A resistência não tinha consistência suficiente. A estrutura estava apodrecida. E, quando um sistema político-militar depende durante muito tempo de apoio externo para se manter, a retirada desse apoio costuma revelar tudo aquilo que estava escondido. O Sul ainda tinha soldados. Ainda tinha armas. Ainda tinha cidades. Ainda tinha governo. Mas já não tinha a mesma base de confiança. Nem o mesmo respaldo internacional. Nem a mesma certeza de que alguém o salvaria no último instante. Então veio a ofensiva final. Em 1975, a campanha final do Vietnã do Norte avançou com velocidade devastadora. A resistência sul-vietnamita começou a ruir em cadeia. Unidades recuavam. Posições eram abandonadas. Cidades caíam. O pânico substituía a ordem. O sistema inteiro parecia se desfazer diante das câmeras. Saigon, a capital do Vietnã do Sul, virou o palco do desfecho mais famoso da guerra. Em abril, o mundo assistiu à evacuação desesperada. Helicópteros levando americanos, e alguns aliados. Multidões tentando escapar. Telhados lotados. Rostos tomados por medo. Era o colapso visual de tudo aquilo que os Estados Unidos haviam passado anos tentando sustentar. No dia 30 de abril de 1975, Saigon caiu. E, com ela, caiu também o Vietnã do Sul como entidade política viável. Para Hanoi, era a vitória final da reunificação sob seu controle. Para os Estados Unidos, era uma derrota histórica, ainda que nem todos a chamassem assim naquele momento. Para o mundo, era um marco. A guerra que havia consumido décadas de energia política, militar e moral, terminava com a imagem de uma retirada. E poucas imagens são tão poderosas na história geopolítica, quanto a de uma superpotência saindo às pressas de uma guerra que não conseguiu vencer. Mas a queda de Saigon não foi somente um símbolo para os americanos. Foi também um drama humano imenso para os vietnamitas.
Pessoas associadas ao antigo regime. Militares. Funcionários. Famílias. Civis aterrorizados. Gente tentando fugir. Gente sem saber o que viria. Gente que não tinha escolha. A vitória de um lado, foi também o começo de uma nova fase de medo, reorganização autoritária, deslocamentos e rupturas, para muitos do outro lado. Isso precisa ser lembrado. Porque guerras não terminam apenas quando o último tiro é dado. Elas continuam dentro das pessoas. Na memória. No trauma. No exílio. Na culpa. Na ausência. Naquilo que nunca mais volta a ser normal. A Guerra do Vietnã terminou oficialmente no campo. Mas suas reverberações continuaram por décadas. Milhões de vietnamitas foram atingidos pela guerra, de forma direta ou indireta. Dezenas de milhares de americanos morreram. Muito mais voltaram vivos, mas não inteiros. Trauma psicológico. Ferimentos permanentes. Dependência química. Dificuldade de reinserção. Silêncio. Pesadelos. Culpa. Raiva. Confusão moral. A guerra também deixou o Vietnã devastado. Infraestrutura destruída. Comunidades desfeitas. Campos contaminados. Gerações inteiras moldadas por sofrimento e perda. Nos Estados Unidos, o impacto foi imenso. A confiança nas instituições foi abalada. A relação entre governo, imprensa e opinião pública mudou. A ideia de que poder militar superior garantiria vitória política, sofreu um golpe profundo. O Vietnã ensinou uma lição dura. Você pode dominar o céu, e mesmo assim perder a guerra. Pode vencer batalhas, e perder a legitimidade. Pode ter mais tecnologia, e menos compreensão. Pode ser mais forte, e ainda assim não suportar o custo político de continuar. O Vietnã também marcou a Guerra Fria. Mostrou que conflitos locais podiam se tornar arenas de competição global, com consequências imensas. Mostrou o limite da contenção, quando aplicada a realidades históricas, sociais e nacionais, profundamente complexas. Mostrou que chamar tudo apenas de comunismo, não explicava tudo. Havia nacionalismo. Havia anticolonialismo. Havia guerra civil. Havia geopolítica. Havia identidade. Havia memória de ocupação estrangeira. E ignorar essa complexidade, custou caro. Além disso, o Vietnã reprogramou a forma como os Estados Unidos pensariam intervenções futuras. Por muito tempo, a chamada Síndrome do Vietnã pairou sobre a política externa americana. Medo de entrar em guerras longas. Medo de atoleiros. Medo de conflitos sem vitória clara. Medo do desgaste interno. Medo do passado se repetir. Mas talvez a marca mais profunda do Vietnã seja outra. O fato de que ele obriga qualquer pessoa séria a encarar a guerra sem romantismo. Sem simplificação. Sem propaganda fácil. Porque, no Vietnã, a distância entre discurso e realidade foi enorme. Entre estratégia e consequência, enorme. Entre objetivo declarado e resultado final, enorme. Foi uma guerra que consumiu quem a conduziu. Consumiu quem a combateu. E consumiu, acima de tudo, quem estava preso no meio dela. A guerra terminou. O trauma, não. A Guerra do Vietnã não foi apenas a história de uma derrota americana. Nem apenas a história de uma vitória comunista. Foi a história de como impérios, ideologias, ambições e medos podem esmagar povos inteiros. Foi a história de uma guerra que começou como luta de independência, virou guerra civil, foi absorvida pela Guerra Fria,
e terminou como símbolo mundial dos limites do poder militar. Foi a história de um conflito em que cada lado dizia lutar por liberdade, por sobrevivência, por legitimidade, por futuro. Mas em que milhões de pessoas ficaram sem presente. E talvez seja por isso que o Vietnã ainda assombra tanto. Porque ele nos lembra que a guerra quase nunca é aquilo que seus arquitetos prometem. Ela cresce. Ela escapa. Ela muda de forma. Ela cobra mais do que se previa. E, quando termina, deixa perguntas que continuam abertas. Quanto vale uma ideia? Quanto custa uma ilusão estratégica? Quanto tempo um povo suporta? Quanto tempo uma democracia sustenta uma guerra, sem entender por que ainda está nela? E, principalmente, quantas vezes a humanidade vai repetir o mesmo erro, antes de admitir que poder não é a mesma coisa que controle? O Vietnã terminou em 1975. Mas o eco dele ainda está aqui. Em cada debate sobre intervenção. Em cada desconfiança sobre governos em guerra. Em cada memorial. Em cada veterano. Em cada família. Em cada imagem de helicóptero subindo de um telhado, enquanto o mundo inteiro assiste. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e nos vemos no próximo capítulo da história.